Bom, senadora, agradeço muito a sua presença nesse encontro, né, tão importante para a democracia do país. E já vou começar aqui fazendo uma pergunta, a primeira pergunta dessa sabatina. A gente está há 2 semanas, né, da eleição e a gente ainda tem um quadro de muita polarização ali, e com a senhora ali nos 5% nas pesquisas, né? Tem alguma carta na manga assim, que dá para tirar nesses últimos dias para tentar reverter esse quadro de polarização que tomou o país? E, caso isso não aconteça, a senhora já pensa no que fazer em relação ao segundo turno? Bom dia a todos. Trouxe aqui a colinha para poder agradecer, não deixar de agradecer imensamente a todos pelo convite. Então, em nome do diretor-presidente da FAAP, doutor Antônio Guilom, eu gostaria de cumprimentar a todos. Gostaria de cumprimentar a coordenadora do curso de jornalismo da FAAP, Edilamar Galvão, que trouxe, inclusive, os jovens estudantes de jornalismo. Muito bom estar aqui no meio de vocês. O diretor da Faculdade de Jornalismo, Rubens Fernandes Júnior, e agradecer a você, Luciana, como mediadora, a Adriana, o William e a professora Vanessa. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, eu que me sinto em casa quando eu venho a uma faculdade. Eu sou professora universitária, dei aula há 12 anos de Direito, exatamente como se administra um Estado, um país, todas as faculdades de Direito do meu Estado. Quando eu tinha 14 anos de idade, muito mais nova do que muitos que estão aqui, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas lutar por direta já. Desde então, vi a Constituição Cidadã sendo erguida, vi os direitos sociais, direitos fundamentais serem aos poucos implementados, e jamais imaginei, depois de mais de 30 anos de luta em defesa da democracia, de um Brasil mais justo, mais humano, um Brasil para todos, que nós estivéssemos vivendo um momento de tanto retrocesso. Diante desse cenário, nós fomos chamados pelos partidos de centro, do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, para nos apresentar ao Brasil numa frente ampla a favor do Brasil. Porque para nós não interessava e nem nos interessa essa polarização, uma polarização ideológica de direita e esquerda que está levando o Brasil para o abismo. Um país que hoje não discute seus reais problemas e muito menos suas próprias soluções. E, dentro desse aspecto, me apresento ao Brasil como candidata à presidência da República, numa campanha que é realmente difícil, agora já indo para a resposta à pergunta que a Luciana fez, mas numa campanha extremamente propositiva. Nós estamos abrindo caminhos, e isso é importante. Nós temos coragem de enfrentar os desafios. Não tem carta na manga. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é o próprio processo eleitoral. A fórmula mágica é vivermos numa democracia e não abrirmos mão dela. A fórmula mágica é defendermos até o final o direito de ir e vir, o direito de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito do cidadão, dos jovens que estão aqui, chegar no dia 2 de outubro, de acordo com a sua consciência, dar o seu voto a favor do Brasil. A única coisa que eu tenho a oferecer para o Brasil é o meu amor incondicional pelo povo brasileiro e a coragem de fazer o que é certo. Esta polarização, esse segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Lula, se isso acontecer, é o pior dos mundos para o Brasil. O Brasil não vai ter paz, o Brasil não vai conseguir resolver os seus problemas. Nós só vamos estender essa polarização para 31 de dezembro de 2026. Então, a fórmula é a mesma. É olhar no olho do eleitor, é falar com transparência, é rodar o Brasil como estamos fazendo e é dizer as verdades. É dizer que esta não pode ser uma eleição do medo, ela tem que ser uma eleição da esperança, que não pode ser uma eleição do voto útil, ela tem que ser uma eleição de votarmos no primeiro turno, como a própria Constituição determina, naquele ou naquela que nós achamos que seja o melhor para o Brasil, e deixar o segundo turno para ser discutido no momento oportuno. Obrigada, senadora. Vou passar a palavra para o William Castanho, editor de política do Estadão, para fazer a primeira pergunta da rodada. Então, vamos lá. A senhora acaba de dizer que até 31 de dezembro de 2026, caso haja um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, teremos instabilidade. Mas um cenário vai ter que ser definido, porque as pesquisas indicam que esse é o cenário hoje. Eu gostaria de saber, a senhora vai tratar, negociar quais compromissos políticos em um eventual segundo turno, e com Lula ou Bolsonaro? William, se você quiser fazer outra pergunta, você pode fazer. Nós estamos num processo aí de 14 dias das eleições.
Não é fácil, mas eu já vi muita coisa acontecer. Né? Nós temos candidatos aí, nós podemos olhar na história, que chegaram mais ou menos nessa época com 8% e ganharam, foram para o segundo turno e ganharam as eleições. Eu me recuso a desistir desse Brasil que eu sonho diante de um cenário em que, para mim, nenhum dos dois serve para o Brasil. Não estou querendo colocar em nenhum momento na mesma balança, no mesmo prato, neste momento. Eu estou diante de um processo eleitoral onde eu me recuso a aceitar que esta que é a eleição mais importante da história do Brasil, desde a redemocratização, nós tenhamos que optar pelo menos pior. Então, eu vou lutar até o último dia. Aí você me pergunta dia 2 de outubro ou dia 3 de outubro, se, porventura, nós não estivermos no segundo turno, nós vamos estar discutindo o Brasil, obviamente, dentro do processo de um partido, e eu quero repetir aqui, né, de uma ampla frente que inclui o PMDB, o PSDB, o Cidadania e o Podemos. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Vanessa. Por favor, professora. Obrigada, bom dia. Candidata, pela primeira vez na história do nosso país, se apresenta uma candidatura à presidência da República composta por 2 mulheres. Então, por gentileza, explicando para toda a sociedade brasileira qual seria esse diferencial, sabendo que a senhora tem notória trajetória, não somente nas salas de aulas, mas também na política, como prefeita, deputada e senadora, bem como Mara Gabrilli. E como se deu essa parceria entre 2 mulheres tão experientes? Obrigada, professora Vanessa, pela pergunta. Nós somos a maioria da população brasileira e a minoria em absolutamente tudo, enquanto mulheres. Nós somos a maioria nos bancos das universidades, mas recebemos até 20% menos salários que os homens, e se formos uma mulher preta, recebemos até 40% menos. Essa é a cara do Brasil, de um Brasil desigual. E essa desigualdade ela não é só social, é lamentável isso, porque a desigualdade no Brasil ela é tão séria, ela é tão profunda, ela tem raízes tão históricas e tão institucionais e estruturais que você tem lá na transversalidade, o Brasil ele é desigual pela cor da pele, pela orientação sexual, pela religião que nós optamos ou pelo CPF, né, que nós temos. Nós pegamos o Nordeste muito diferente do Sudeste em todas as situações. Qual é a cara mais pobre do Brasil hoje? É de uma mulher negra e do Nordeste brasileiro. Esta é a cara do Brasil. Então, agradeço demais a professora Vanessa por estar numa faculdade como esta me fazendo essa pergunta, porque é histórico. A nossa candidatura não é só uma candidatura eleitoral. Ela é uma candidatura política, de posicionamento. Eu estou aqui. Eu sou um soldado a favor da democracia e das liberdades públicas. Até porque, como professora de Direito, não podia ser diferente. Mas eu estou aqui para abrir caminhos. Nós estamos aqui para fazer pontes. Abrir caminhos para que essa juventude possa passar num país muito diverso do nosso. Num país mais igual, mais justo, mais plural. Então, quando nós fizemos pesquisas, eu me assustei no primeiro momento ao ver ali que cabia uma candidatura 100% feminina. Veja, o maior partido hoje do Brasil é o MDB, o que tem o maior número de filiados, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. Pela primeira vez, optou por uma mulher. No momento mais difícil do Brasil, falou, não, essa aqui tem condições de se apresentar ao Brasil. E, quando nós fizemos a pesquisa, nós vimos ali que a mulher se identifica com a mulher, hoje a mulher vota em mulher e o homem também. E quando nós vimos que Mara Gabrilli poderia se somar conosco, foi o melhor dos mundos, porque ela ainda traz consigo, né, uma cara ainda muito cruel do Brasil, que é uma cara de um Brasil que torna invisível as pessoas com deficiência. É como se não existissem 40 milhões de brasileiros que, de alguma forma, têm algum tipo de deficiência ou doença rara. Então, estar ao lado de Mara Gabrilli, uma senadora da República, que ficou tetraplégica há 28 anos atrás, e aí despertou para a vida política, porque a vida política dela começou a partir daí, deputada federal, senadora do maior estado da Federação Brasileira, e sozinha, com todas as dificuldades, ela conseguiu se impor, ela nos representa na ONU, ela defende as minorias, ela defende as pessoas com deficiência, ela tem um instituto próprio, ela vai ao Maranhão, ela vai ao Nordeste. Lá em 2017, quando nós tivemos a questão das mães da Zika, né, que acometeram, lamentavelmente, as nossas crianças que nasceram com microcefalia, e ela estava lá, ela deu todo tipo de assistência, para mim, não só gratificante, é dizer,
porque este Brasil está mudando e nós vamos mudar esse Brasil para melhor. Em nenhum momento nós recebemos nenhum tipo de discriminação por sermos uma chapa 100% feminina. Ao contrário, pela voz dela, nós estamos dando visibilidade para milhões de brasileiros que nunca tiveram voz. E por isso que nós colocamos o nosso quarto eixo do programa, nós temos 4 eixos. O quarto é um Brasil para todos, um Brasil inclusivo, um Brasil que não vai deixar ninguém para trás, absolutamente ninguém para trás, até porque dinheiro tem, ele só está sendo mal utilizado. Uma das propostas, para não me delongar, uma das propostas em relação a isso, inclusive, está muito relacionado à questão da saúde pública. As pessoas com deficiência precisam, primeiro, de saúde. Sem saúde, elas não conseguem absolutamente nada. Bom, agora passo para a Adriana Fernandes, nossa repórter especial. Bom dia, senadora, candidata. Como repórter de economia, eu tenho que fazer uma pergunta, começar fazendo pergunta de economia. As 2 candidaturas que estão liderando as pesquisas, Lula e Bolsonaro, já sinalizaram aumento de gastos em 2023. A senhora disse, numa entrevista, 60 bilhões para financiar o programa de transferência de renda, hoje denominado Auxílio Brasil, e falou em decretar estado de emergência para zerar a fila do SUS. Tudo isso custa muito. A senhora tem falado muitas promessas também que, claro, aumentam gastos. O ano de 2023 vai ser de ajustes de gastos, ou de gasto, de ajuste fiscal ou de gastos, e quanto a senhora entende será necessário essa licença para gastar no ano de 2023? Eu pergunto porque esse é um assunto muito importante e definidor também da política econômica, do início da política econômica em 2023. A Adriana é muito experiente, porque cobre o Congresso há muito tempo, acho que nunca vivenciou o que nós estamos vivenciando agora. Não só uma grande crise econômica e fiscal, bagunça nas contas públicas, mas total desconhecimento delas. Eu sou senadora da República e, como a Adriana, que é jornalista e cobre o Congresso Nacional, nós não sabemos absolutamente nada do que consta nessa caixa secreta do orçamento federal. É um governo que não planeja nada, não sabe onde quer chegar, nunca soube, e, por isso, que nunca apresentou políticas públicas sérias, com responsabilidade fiscal. Ninguém faz social sem ter responsabilidade fiscal. A Adriana pergunta para mim, faz essa pergunta para mim, porque ela sabe da preocupação que eu tenho com a questão fiscal. É o descontrole da máquina pública que faz com que a gente fique nessa situação da desvalorização do câmbio, o dólar sobe, tudo no Brasil é precificado em dólar, você vê uma inflação que corrói o salário do trabalhador brasileiro e gera comida mais cara na mesa do povo brasileiro. Então, diante desse cenário, desse cenário, nós temos que, primeiro, obviamente, focar na macroeconomia brasileira. E como é que a gente foca? E qual é a solução? A solução está na nossa eleição. Na eleição de uma candidatura de centro, que, com moderação, equilíbrio, diálogo, é capaz de dialogar com todas as frentes e fazer uma ampla concertação a favor do Brasil. Começa por aí. Eu fiz uma pergunta uma vez para um grande economista, um dos maiores economistas do Brasil, e fiz exatamente a pergunta: qual é a primeira medida econômica que nós temos que fazer no dia 1º de janeiro? Ele falou: basta a Frente Democrática, o Centro Democrático ganhar a eleição. Porque isso faz, além do crescimento normal, que hoje está talvez superestimado ou não pela economia, faz com que o Brasil possa voltar a crescer pelo menos 1% a mais no PIB. Isso significa, mais ou menos, injetar dinheiro para o orçamento público na ordem de 120 bilhões, Adriana. Claro que muitas dessas despesas, muitas dessas receitas estão comprometidas, mas outras não. Então, é dinheiro que entraria ou que entrará nos cofres públicos. Além disso, transparência absoluta. É o primeiro ato de qualquer presidente da República. Eu, eleita presidente da República, vou dar transparência absoluta no orçamento. Nós vamos escancarar o que o Estadão foi o primeiro a publicar, através de uma equipe maravilhosa de jornalistas, num que vai ser considerado um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. São 19 bilhões de reais, que nós não sabemos para onde está indo, ou se é uma nota fria emitida pelo órgão público para pagar 100% do dinheiro para ser embolsado por autoridades, por parlamentares. Então, de um lado, nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa, nós vamos ter que, nos 6 primeiros meses, aprovar a reforma tributária, que está no Congresso Nacional, na CCJ, ela está pronta para ser votada, nós temos que, obviamente, fazer as reformas
enxugando de um lado e com a reforma tributária de outro, e de outro, nós vamos ter que abrir um crédito. A pergunta que a Adriana me faz em relação ao crédito, em relação ao Auxílio Brasil, isso está precificado pelo mercado. Eu acho que o valor é esse mesmo, Adriana, em torno de 60 bi para pagar os auxílios. Mas e como das outras promessas que a senhora fez, está fazendo, né? A zeragem da fila e outras que implicam em gastos também, como creches. De forma objetiva. Bom, creche nós temos. O Fundeb nós passamos de 10% para 16% agora, portanto, aumentamos mais de 50%. Está dando algo em torno de 10 bi a mais, acho que de 30 para 40. E o dinheiro do Fundeb ele serve para manutenção, ampliação e reforma. Então, terminar as creches que estão inacabadas, algo em torno de 1.200 creches em 4 anos. Ninguém vai acabar em um ano só. Isso tem dinheiro do Fundeb, está lá. Mas o gasto total, que com certeza vai precisar mudar a regra fiscal para poder fazer esse gasto. Não, em relação à educação, não. Em relação à creche, esse dinheiro... Não estou falando da creche, senadora. Falo das outras medidas que a senhora sinalizou. O Auxílio Brasil, com 60 bilhões a mais, e é claro, a zeragem da fila que está grande. Em relação ao Auxílio Brasil, isso é crédito extraordinário. Isso está precificado. Isso não tem como, dentro do teto, você cobrir Auxílio Brasil ano que vem. Agora, ninguém vai acabar com o Auxílio Brasil de R$ 600 e deixar famílias brasileiras passarem fome. Isso vai ser resolvido este ano, inclusive, com este orçamento, eu, senadora da República, até 31 de dezembro. Isso eu e os próximos, todos os candidatos a presidente da República estão dizendo. Ou alguém aqui vai deixar famílias brasileiras passarem fome. O próprio mercado já precificou, eu sei que você cobre isso. O restante, eu estou me fazendo 2 compromissos em relação a gastos públicos. E eles estão relacionados às sequelas da pandemia. Quais foram os passivos da pandemia no Brasil? Na área da saúde e o déficit de alfabetização das nossas crianças de 5 a 6 anos. Dinheiro para a educação tem, está lá. Dinheiro tem, só ser utilizado. Serão 2 anos difíceis da gente tentar atualizar, avançar, especialmente nas crianças de 5 a 6 anos, que ficaram atrasados na parte da alfabetização. Em relação a zerar filas, eu já até dei a senha para isso. Eu sou pelo teto de gasto, mas entendo que, nesse caso específico, nós temos que considerar, para efeito da pandemia, um estado de calamidade, um estado de emergência, e, com isso, criar crédito extraordinário para zerar a fila de cirurgias, de exames e de consultas médicas. Quanto será preciso para esse gasto? Hoje, no orçamento, você tem 160 bilhões colocados no orçamento. Se você fizer uma conta aí, vamos colocar via tabela SUS, se a gente for fazer 25% de atualização da tabela SUS por ano, você pode estar falando de 7 a 10 bi. Vamos lá, o orçamento brasileiro é de quase 5 trilhões. Tirando os serviços da dívida, sobra quase 2 trilhões. O Brasil não tem condições de injetar 10 bi. De 2 trilhões, achar 10 bi. Do orçamento secreto são 19, corta metade, você tira o dinheiro daí. Só de aluguel que a gente tem hoje, de espaços públicos, né, para colocar o servidor público lá em Brasília, tendo espaço público ocioso, prédios inteiros fechados, só para pagar amigos do rei, é 1 bi, quase 1 bi, 900 milhões, quase 1 bi. Se você discute supersalários, se você faz um pente fino, inclusive em projetos que hoje são pagos, inclusive, de que a gente sem nenhum critério, porque você não tem o CAD único, de pessoas que faleceram, que estão recebendo, dinheiro tem. Só falta vontade política, transparência, honestidade e ética. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos apresentando projetos muito singelos. Nós sabemos de onde tirar, nós temos a melhor equipe econômica, nós temos compromisso social, porque somos liberal na economia e sabemos como fazer. Bom, a gente já está se encaminhando para o final do primeiro bloco, mas a gente tem uns minutinhos ainda. Eu vou pedir para o William fazer mais uma pergunta. Temos 4 minutinhos. Vamos lá, eu vou ser sucinto. Vou retomar uma pergunta da Lu, a primeira. Eu preciso saber qual é a estratégia, acho que todo mundo quer saber qual é a estratégia para que os seus eleitores, quem está votando na senhora, não migre no voto útil na reta final, porque 50% dos seus eleitores são propensos a mudar de voto. Qual a estratégia prática daqui, nesses próximos 14 dias, para que ele seja convencido de que deve ficar com a senhora e ter o voto consciente?
Nós não vamos mudar de estratégia. O que está dando certo, nós vamos continuar a fazer. Nós saímos de um desconhecimento de 70% da população brasileira que não nos conhecia, porque, de novo, essa polarização fez com que os dois protagonizassem o tempo todo os espaços da campanha, e nós saímos de um desconhecimento de 70% para um conhecimento de mais de 50%. Nós estamos num crescente em relação ao segundo voto. Nós estamos num decrescente em relação à questão do que eles chamam de rejeição. Sou a candidata menos rejeitada de todos, né? Como mulher, óbvio, a gente sabe que as mulheres hoje são as mais propensas a não votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Ser mulher, falar de mulher, dos problemas das mulheres, dos problemas da família, como sempre fizemos. E é isso. É com transparência, com verdade, sem medo, com coragem, sabendo efetivamente, repito, que é difícil, mas não é impossível, nos apresentar ao Brasil. Essa questão de estratégia, eu tenho um pouco de dificuldade. Assim, eu sou indisciplinada em relação a isso. Está aqui o Felipe, ele ri de mim todo dia. E fala isso, eu não falo nada do que ele fala. Porque não adianta, eu tenho que ser o que eu sou, eu tenho que ser verdadeira, eu sou professora, eu estou na política e sou professora. Eu tenho que dizer aquilo que eu acredito e aquilo que eu penso para o Brasil. E vou continuar repetindo. Gente, o Brasil não termina dia 2 de outubro e nem no segundo turno. Qualquer um que venha ganhar as eleições vai levar esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. Os problemas não serão solucionados, até porque, lamentavelmente, William, fugiram dos debates. Nós teríamos muito mais debates, e eles fugiram dos debates por quê? Porque é cômodo. Isso não interessa para mim. Não interessa ganhar a eleição por ganhar a eleição. A gente tem que ter propostas. A população brasileira precisa saber o que vai ser o próximo presidente da República, onde ele quer chegar, qual é o planejamento, onde ele vai colocar o dinheiro público, quais as políticas públicas e, principalmente, olha o tempo que a gente gastou aqui discutindo, né, programas ou estratégias, e não falamos de algo fundamental, que é a agenda social para o Brasil. A Adriana tem toda a razão, sem economia não há social, mas vamos lá, qual é o projeto que eles têm para resolver de forma definitiva os problemas do Brasil? O presidente que passou ficou 4 mandatos, empurrou para os estados e municípios a responsabilidade com a educação pública no Brasil. A responsabilidade com o ensino infantil, com o ensino médio, com o ensino fundamental, não é só de estado e município, é também da União, é onde se concentram todos os recursos. Nós vamos ficar mais 20 anos falando e patinando com a economia se nós não colocarmos educação como prioridade nacional pela primeira vez na história do Brasil. Eu vou colocar, porque sou professora. Então, é sobre isso que nós temos que falar, sobre o Brasil. Lamentavelmente, os dois fogem dos debates, porque não apresentam propostas, porque não têm propostas. Um não fez quando poderia ter feito. Diz que é inocente, quando nós sabemos que foi absolvido de 3 projetos, outros 3 processos prescreveram, mas ainda constam outros processos aí que estão dormitando no Poder Judiciário. O outro diz que tem uma conduta ilibada, que não tem denúncias contra si, quando a gente sabe do vacinoduto. Eu estava lá na CPI da Covid, eu vi tentativa de superfaturar a vacina como se a vida pudesse valer $1, como se a minha mãe, meu pai, meu filho, os nossos filhos, os nossos pais e avós não valessem nada. Eu vi tentativa de tratoraço, denúncias de rachadinha. São esses 2 que estão aí, eu sei que o tempo está esgotado, é sobre isso, este Brasil, do passado e do presente que nós temos que tratar, e, principalmente, né, do Brasil do futuro que nós temos a oferecer para os nossos filhos. Não, e ainda vamos ter 2 blocos, podemos falar dessas questões sociais. Então, após essa primeira rodada de perguntas e respostas, encerramos nosso primeiro bloco da Sabatina Estadão FAAP com a senadora e candidata do MDB, Simone Tebet. Quem nos acompanha na internet fica agora com a jornalista do Estadão, Juliana Pio. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Juliana, é com você. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet, acompanhando, né, a segunda de uma série de sabatinas que o Estadão está realizando em parceria com a FAAP. A gente está aqui hoje no Teatro da FAAP, em São Paulo, com a participação da senadora Simone Tebet, que está se candidatando à presidência pelo MDB.
Como eu falei, além da Simone Tebet no palco, a gente tem também a presença da Luciana Garbim, que é editora executiva e professora da FAAP, Adriana Fernandes, que é colunista e repórter especial em Brasília do Estadão, Wilson Castanha, que é editor de política do Estadão, e Vanessa Matijacic, que é professora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Como eu disse, essa é a segunda de uma série de sabatinas que o Estadão está realizando em parceria com a FAAP, com os principais candidatos à presidência da República. Na sexta-feira passada, a gente teria a participação do presidente Jair Bolsonaro, né, que está se candidatando novamente, se reelegendo, mas o presidente não aceitou o nosso convite, né, para participar, e aí a gente fez um evento alternativo. Seguindo aqui a nossa agenda, né, amanhã a gente também teria a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, mas que também recusou o convite para participar da nossa sabatina. No lugar, a gente vai fazer um evento alternativo para discutir aí as propostas e os caminhos para o futuro do país. E na quarta-feira, dia 20, a gente tem a presença de Ciro Gomes pelo PDT, que já está confirmada a presença do candidato também aqui no Teatro da FAAP. Lembrando que as sabatinas elas são transmitidas ao vivo pela TV Estadão, no YouTube, pelas plataformas digitais do Estadão e da FAAP, inclusive as redes sociais, e pela Rádio Eldorado, que também está sempre aqui, parceira da gente dessas sabatinas. Quem perdeu, inclusive, as sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo, é só entrar aí na TV Estadão, no YouTube, que vocês conseguem acessar os links e assistir. Inclusive, o nosso debate que a gente realizou neste sábado, né, com o pool de imprensa, que foi transmitido pela TV Estadão também e pelo SBT com os candidatos ao governo de São Paulo. Quem perdeu esse debate também pode assistir na TV Estadão no YouTube. Vou aproveitar também aqui esse momento para falar de algumas ferramentas do Estadão que a gente criou especialmente para esse período de eleição, para ajudar você, eleitor, na hora de decidir o seu candidato nas urnas. A gente tem o Feed Estadão, que é uma plataforma super interativa, que a gente traz as últimas notícias das eleições, né, em formato de cards, de vídeos explicativos, imagens, entrevistas. É realmente uma forma muito interativa de você se manter informado e saber aí do que está acontecendo, né? Outra ferramenta bastante interessante que a gente tem é o agregador de pesquisas, que é uma ferramenta que calcula a média aí das últimas pesquisas de intenção de voto, o cenário, e mostra o cenário assim, mais provável aí da corrida eleitoral. Eu tenho aqui os dados mais atualizados do agregador de pesquisas, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT, com 45% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro, do PL, com 33%. Depois vem Ciro Gomes, do PDT, com 6%. E, por último, Simone Tebet, do MDB, com 4% das intenções de votos. Além do agregador de pesquisas, a gente tem um monitor de redes sociais que mostra também os assuntos mais quentes aí, o que as pessoas estão comentando nas redes sociais. É uma plataforma feita em parceria com a Torabit. Então você consegue ver, por exemplo, em qual rede social cada candidato performa melhor, as menções positivas e negativas, né, dos candidatos. E todas essas ferramentas a gente consegue ver pelo Google aí, pelo site do Estadão. Eu fico aí com a Luciana Garbim para o próximo bloco. Vamos agora com o segundo bloco da sabatina Estadão FAAP, que hoje recebe a senadora e candidata do MDB, Simone Tebet. Amanhã seria a vez do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participar, mas a equipe do ex-presidente nos informou que ele não comparecerá. Nós lamentamos profundamente a decisão e acreditamos ainda haver tempo para a campanha, em prol da democracia, repensar essa decisão. Neste segundo bloco, vamos exibir perguntas de entidades civis e de uma aluna da FAAP para a candidata Simone Tebet. Adriana Fernandes, Vanessa Braga e William Castanho, vocês podem, até devem, se assim desejarem, aprofundar essas questões com a candidata durante esse segundo bloco. E eu gostaria de lembrar que essa sabatina está sendo transmitida pelas redes sociais do Estadão, da FAAP e também pela nossa querida Rádio Eldorado, que eu esqueci de mencionar aqui no começo. Então, a primeira pergunta desse segundo bloco é de uma aluna da FAAP. Bom, Julia Lourenção, sou aluna do 4º semestre de Relações Internacionais
e monitora do LabJOR aqui na FAAP. A minha pergunta para a candidata Simone Tebet é referente à proposta Poupança Mais Educação, que consta em seu plano de governo, visando oferecer uma poupança única de R$ 5.000 a alunos de ensino público que concluírem o ensino médio até o fim. Primeiramente, eu gostaria de saber qual seria a origem da verba que vai financiar esse projeto e se a senhora candidata pretende atrelar a esse projeto algum tipo de educação financeira para que os alunos possam usufruir dessa poupança de forma consciente, sabendo para que usá-la. Afinal de contas, R$ 5.000 não serviria nem de longe para custear o valor de um curso superior completo numa faculdade privada no Brasil. De acordo com os dados do Instituto Semesp, publicados em 2021, apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão cursando o ensino superior no Brasil. E este número cai ainda mais para 17,4% quando estamos falando de pessoas que concluem por completo o ensino superior. Compreendemos que devem-se haver medidas para diminuir a evasão escolar no Brasil, ainda mais depois do impacto que a pandemia teve sobre a educação. Porém, gostaria de saber se a senhora candidata acredita que realmente essa poupança seria a melhor forma de se combater esse problema tão grave no Brasil. Juliana, né? Juliana, obrigada pela pergunta. Júlia? Desculpa, Júlia. Júlia está aí? Não. Tá, obrigada pela pergunta. Veja, o objetivo do Poupança Jovem não é esse que a Júlia apresentou, porque ele não resolveria mesmo, ela está correta no que se refere a isso. Vamos lá. A nossa agenda social ela tem dois grandes objetivos. De um lado, dar pão a quem tem fome, o Auxílio Brasil fica, R$ 600. Obviamente que, diferente deste, nós teremos o cadastro único devolvido aos municípios para que as assistentes sociais, os agentes comunitários de saúde vão em casa ver se está tendo criança vítima de pedofilia, se a mulher está sendo espancada, se tem um jovem que precisa ser inserido no mercado de trabalho e precisa de um curso profissionalizante, ou seja, com foco, né, o Auxílio Brasil, e com uma porta de saída a médio prazo, onde a gente possa tirar essa família da dependência. Mas a gente só vai resolver o problema efetivamente do Brasil com a educação. Eu sei que eu estou aqui malhando em ferro frio. Aqui, perante vocês que são jovens, sabem a importância da educação, mas eu sou professora e eu me baseei essa ideia, me baseei numa experiência exitosa que aconteceu quando vocês não eram nem nascidos. Quando Ruth Cardoso e Fernando Henrique tiveram a brilhante ideia de pagar a mãe para colocar os filhos no ensino fundamental e nas creches. Mãe, você não sabe a importância da educação, mas nós sabemos, vamos pagar para que você coloque as suas crianças na escola. Qual foi o resultado disso? Praticamente 100% hoje das nossas crianças, 96%, 98% das nossas crianças, estão matriculadas no ensino fundamental. Da mesma forma que isso aconteceu no passado, que conseguimos a universalização, nós queremos agora para os jovens de ensino médio. O que acontece? Eles chegam no Fundamental 2 e eles param de estudar, por N razões que o tempo aqui não nos permite apresentar, mas vocês, como jovens, sabem de algumas delas. Hoje nós temos uma geração neném, que nem estuda nem trabalha. Então, nós vamos pagar para esse jovem estudar. Não tem condicionante, não tem razão de ser, a não ser vou fazer com que esses jovens saiam das ruas, não se envolvam com a marginalidade, que eles tenham perspectivas de vida através da educação. Então, nós vamos depositar todos os anos no fundamental, até o último ano do ensino médio. A única condição é que ele termine o ensino médio. E ele levanta esse dinheiro para quê? Ele quer comprar um celular novo, ele quer dar entrada e pagar um aluguel junto com alguns amigos 2, 3 meses para tentar tocar algum negócio, ele quer juntar esse dinheiro para comprar livro, ele vai fazer o que ele quiser, desde que ele estude. Porque a nova reforma do ensino médio, ela já vem com duas situações muito favoráveis, que é, primeiro, a União vai pagar, isso está no dinheiro do Fundeb, ela está pagando para as escolas que garantem período integral. As escolas estaduais de ensino médio têm que garantir pelo menos 50% dos alunos em período integral, e ele já é um ensino médio técnico. A partir daí, esse jovem tem duas opções, se ele conclui. Ele já está preparado para o mercado de trabalho, ele vai para um curso técnico profissionalizante ou ele vai para um banco de uma universidade. O problema que ela me apresenta, a Júlia, que é um outro problema, que é o problema da qualidade do ensino público, que é um problema mais estrutural, o único compromisso que eu posso fazer como mãe, como mulher, o tempo não me permite aqui me delongar, é minha obsessão como professora, é minha obsessão como mãe, é minha obsessão como mulher, né? Fazer com que as escolas públicas tenham a mesma qualidade de ensino das escolas privadas no Brasil. E isso nós vamos fazer garantindo os recursos do Fundeb, da educação
educação, que estão ali, só estão mal geridos, para que nós possamos garantir qualidade da educação no ensino infantil e auxiliando os estados no ensino médio, no ensino fundamental. Uma última informação que eu acho importante, né? Não adianta falar nada disso se nós não tivermos uma escola bem estruturada, não só com infraestrutura, mas com conectividade. E agora o leilão 5G já permite e direciona especificamente uma ampla frente para se colocar conectividade, satélite, enfim, 5G, nos espaços onde tem escolas públicas no Brasil. Senadora, posso interromper? Quando a senhora falou pela primeira vez, explicou essa poupança, deu uma repercussão até meio que negativa. Memes nas redes sociais, agora vai dar moto, vai dar celular, pegaram muito esse ponto. Porque é difícil esse entendimento do programa inteiro. Como explicar melhor o que seria esse programa? Porque isso é uma parte dentro do programa e teve um entendimento que estaria dando, né? Foi uma sequência de memes, né, nas redes sociais. É a forma de tirar do papel a nova reforma do ensino médio que nós aprovamos há 4 ou 5 anos atrás no Brasil. Rapidamente, então, com alguns outros detalhes que faltaram. Ali prevê que hoje dá mais ou menos, a União tem que passar, com dinheiro do próprio Fundeb, que passou de 10%, agora a 16%, e vai chegar a 23% daqui a 3 anos, estabelecendo que a União passa, por escola, por aluno, R$3.000 por escola, por aluno. Isso já está lá, já está sendo pago para algumas escolas, para que as escolas implantem a nova reforma do ensino médio, que basicamente é o seguinte: você tem algumas áreas do conhecimento que são obrigatórias, como, por exemplo, português e matemática, mas dá autonomia para o jovem, já sabendo o que ele quer, optar pela grade curricular e pela carga horária de outras disciplinas. Então, ele vai se preparar de acordo com a sua realidade local, ele acha que tem expertise para curso profissionalizante, ele vai para essa área, e depois ele tem 2 portas de saída. Então, essa implantação da reforma só depende de uma coisa agora, do aluno. A gente precisa do aluno lá dentro, e a gente vai pagar para esse aluno estudar. Hoje, nós temos mais ou menos 2 milhões e pouco de matrículas, normalmente 1,5 milhão se forma por ano. A 5 mil reais, nós estamos falando de algo em torno de 5 milhões de reais a médio prazo, porque, obviamente, a gente vai ter que verificar aí, dentro dessa poupança, quanto que cada um vai receber a partir do ano que vem. Senadora, vamos agora a uma pergunta feita por um representante do Instituto Sou da Paz. Olá, eu sou Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Considerando a atual política de descontrole de armas, que permite que diariamente 1.300 novas armas sejam compradas por civis no Brasil, em que atingimos o recorde de mais de 1 milhão de armas nas mãos de caçadores, atiradores e colecionadores, sendo que um atirador desportivo pode comprar até 30 fuzis e que, infelizmente, parte dessas armas acabam migrando para o mercado ilegal, para o crime organizado. Qual é a sua proposta para retomar uma política responsável de controle de armas, que, por um lado, restringe a circulação desses artefatos no país e, por outro lado, reforce as estruturas de fiscalização e controle sobre as armas no Brasil? Vamos fazer um grande revogaço dos decretos do presidente da República. Aliás, diga-se de passagem, a bancada feminina foi valorosa nessa pauta. Nós conseguimos suspender os decretos do presidente da República no Congresso Nacional. Eu era líder da bancada feminina, nós fomos para cima, o relator era a favor de armas, nós dissemos que iríamos fazer uma série de denúncias e conseguimos suspender, e depois, com a ajuda do próprio Poder Judiciário, a gente conseguiu avançar nessa questão. Segurança pública é responsabilidade do Estado e da União. Nós vamos recriar o Ministério Nacional da Segurança Pública. Isso não tem custo, você vai pagar um ministro e vai tirar do núcleo do Ministério da Justiça, aquele núcleo que já faz bem o dever de casa, mas colocando um ministro em tempo integral, coordenando uma política nacional de combate ao crime organizado, ao tráfico, a crimes de fronteira. É necessário que a gente faça a segurança pública numa ampla coordenação. Estados brasileiros não dão conta, sozinhos, de combater o crime organizado, diminuir a violência no Brasil. Por uma única razão: a violência e o crime, ele não é estadual, ele é nacional e, muitas vezes, internacional. Eu venho de um estado de fronteira, eu fui vice-governadora, eu sei e conheço bem a realidade. Eu venho de Mato Grosso do Sul, onde entravam
disputavam, pelo menos agora estamos dividindo, lamentavelmente, essa estatística com a Amazônia, especialmente toda a região da Amazônia Legal, mas eu faço divisa com Bolívia e Paraguai, um dos maiores produtores de cocaína e de maconha do mundo, não o. Né? E dali entrava, pelos corredores do meu estado, drogas, armas, toda sorte de descaminho de violência. Diante desse cenário, fica muito claro que é preciso uma integração entre as Forças Armadas brasileiras, no que se refere à segurança nacional, à soberania nacional, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo o Corpo de Bombeiro e tudo mais. Serviço de inteligência fundamental também nesse processo para que a gente traga um governo digital também para dentro da máquina pública. Então, o Ministério Nacional da Segurança Pública vai ser recriado, revogaremos os decretos armamentistas do presidente da República, porque quem tem a responsabilidade, o dever de garantir segurança para a população brasileira são os órgãos de segurança pública no Brasil, não é a sociedade. A arma na mão da sociedade, da população brasileira, ela vai parar no mercado paralelo, ela vai parar na mão de bandidos. Ela falou das informações dos CACs, que são os colecionadores, atiradores e esportistas. Né? Lamentavelmente, as pessoas estão se infiltrando. Nós triplicamos o número de pessoas hoje que se consideram CACs. Então, são pessoas, muitas vezes, marginais, que se infiltram nessas categorias tão sérias e que merecem o nosso respeito, para poderem adquirir essas armas e depois venderem muito mais caro, e vão parar lá nas comunidades e lamentavelmente, aumentar a insegurança da população brasileira. Então, é isso. Tolerância zero em relação a essa questão. Eu fui presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, e eu sei, né, por A mais B, que a maior vítima da violência de arma de fogo, especialmente dentro de casa, são as mulheres e são os nossos filhos. E na área rural, qual é o posicionamento da senhora em relação ao armamento? Eu acho que a legislação está de bom tamanho. Eu ajudei, inclusive, a aprovar nesse sentido, especialmente pensando na mulher. Eu sou do campo, eu conheço a realidade, eu sou do interior do Brasil. Às vezes, as mulheres ficam sozinhas, né, nas sedes, enquanto, muitas vezes, eles vão cumprir missão no campo e ficam muito à mercê. Então, de forma muito controlada, nós já aprovamos, já é lei, essa lei já existe, que permite à mulher ter o porte e a posse de arma dentro do território dessa fazenda, porque o homem já tinha o facão e a arma e a mulher ficava à mercê. Essa legislação essa questão já está resolvida. Acho que a gente não tem que ampliar. Está de bom tamanho. A legislação acho que já cumpre a sua finalidade. Mas não libera só para a mulher, né? Libera para todo mundo. Mas isso já tinha, né? O homem sempre teve, não só a arma, como o facão. Né? A mulher ficava, muitas vezes, com a sua família ou com o seu filho, a 200 quilômetros de uma delegacia de polícia, precisando, muitas vezes, fazer uma defesa própria e não conseguia fazê-lo. Candidata, um dos grandes desafios no país sempre foi a segurança pública, e, em específico, como professora do curso de Relações Internacionais, existe amplamente uma imagem a respeito do policial brasileiro frente a uma realidade muito distante, né, de países desenvolvidos. A imagem do policial brasileiro perante outros órgãos de pesquisa, outras entidades, é de que se faz necessário, né, empenhar um pouco mais na melhoria, né, do treinamento e do aperfeiçoamento desse policial. Então, como seria, na sua visão, candidata, a possibilidade de incentivos a partir do governo federal, dado que as polícias militares, as polícias civis, elas vão se organizar em escala estadual e Guarda Civil Metropolitana, né, em nível municipal? Como que a senhora vê, né, como seria possível, a partir da presidência da República, pensar em melhoria desse profissional, né, e no que isso acarretaria, né, na melhoria da segurança pública do nosso país? De maneira bem objetiva, o Ministério Nacional de Segurança Pública teria ou terá entre outras coisas, como eixo central a figura do policial. Uma escola nacional de segurança pública e escolas estaduais para os estados onde não tem,
né, com uma linha muito específica em relação ao preparo e à formação desse profissional. Não só no sentido de dar toda a estrutura física para que ele possa trabalhar. Nós estamos falando aí de armamento, nós estamos falando de fardamento, nós estamos falando de viaturas, nós estamos falando de uma estrutura para que ele possa bem servir a população brasileira, mas uma proteção a ele também. Passa por treinamento psicológico. A gente tem que entender que é uma profissão estressante, né? Que é uma profissão que está ali para servir o profissional da polícia, seja da polícia civil ou da polícia militar, ele precisa de uma proteção física eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam que dizem isso, porque o próprio policial se sente de alguma forma fragilizado. Ao contrário, a forma de fortalecer a polícia militar é dando todo o aparato físico, toda a estrutura para ele proteger a sociedade brasileira, mas toda a estrutura para ele estar preparado para esse combate. A polícia, ela prende, ela não mata. A polícia, ela prende. Quem julga e faz a justiça é o Poder Judiciário. Então, eu acho que é enfrentar essa realidade com muita clareza. A União coordenando, junto aos estados, recuperando, garantindo que se tenha essa escola nacional de segurança pública, escolas estaduais de treinamento, e nós temos que avançar, nós temos que olhar como é que está a família desse policial, nós temos que dar proteção também para ele, de que forma a própria União pode estar ao lado desses profissionais, inclusive ao lado dos estados, inclusive no que se refere a planos de saúde para os seus filhos, numa forma de protegê-los. Eu não gosto de colocar na política brasileira ou nas questões de políticas públicas que é uma coisa ou outra. Da mesma forma como não é agronegócio ou meio ambiente, não é direitos humanos ou polícia, uma coisa e outra, é complemento. É a polícia que tem que ter o dever de garantir e proteger o cidadão, inclusive os direitos fundamentais e os direitos humanos. Candidata, agora vamos para a pergunta da Agenda 227. Olá, sou Miriam Praguita, diretora executiva da ANDI Comunicação e Direitos, representando o movimento Agenda 227. Segundo dados da Rede Pensan, atualmente mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. A insegurança alimentar moderada e grave está, em média, em 13% nos domicílios com apenas moradores adultos. Já nas casas com 3 ou mais pessoas com até 18 anos, a taxa salta para 25%. E esse percentual cresce ainda mais se fizermos o recorte apenas dos domicílios onde moram crianças de até 10 anos. 37,8% dessas casas enfrentam insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passam fome ou têm uma dieta insuficiente. Esses números demonstram a gravidade de um cenário que afeta, em especial, crianças e adolescentes. A fome impacta crianças de forma irreversível, a começar pelos problemas de aprendizado por conta de dificuldades cognitivas e neurológicas causadas pela desnutrição. A ciência mostra ainda que uma criança desnutrida tem 16 vezes mais chance de morrer de pneumonia, quando comparada a uma com peso normal. O que a senhora candidata pretende fazer para acabar com a fome no Brasil? Em quanto tempo? Bom, uma das primeiras coisas que nós colocamos no nosso programa de governo é que nós vamos estar criando a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, e ela vai ficar na minha mesa. Ela não vai ter custo zero, porque a secretária vou ser eu mesma. Todos os ministros, eu quero dar conta para saber o seguinte: nós temos que resolver o problema do presente, mas de olho no futuro. Eu não quero que na próxima guerra, na próxima pandemia, a gente passe, o Brasil passe por essa situação que nós estamos passando hoje, de tantos retrocessos na pauta econômica, porque não fizemos o dever de casa. Nós não preparamos as nossas crianças e os nossos adolescentes, que hoje são trabalhadores, já são os adultos, são os nossos pais, para o mercado de trabalho, tendo produtividade, tendo capacidade de aguentar diante de uma crise, se sustentar, ou com uma carteira de trabalho, ou mesmo na informalidade, conseguindo alimentar as suas famílias. Então, a criança e o adolescente é o centro do nosso foco, do nosso programa de governo. Dentro disso, cada ministro tem que dar conta. Vamos fazer casas populares com chave na mão da mulher. Quero saber quantos filhos tem, e aí, dentro disso, estabelecer prioridades. Nós vamos estar, por isso que eu falei, de um lado, Auxílio Brasil, R$ 600.
cadastro único, indo lá na ponta, através da assistente social e dos agentes comunitários de saúde. Nenhuma criança dorme com fome no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. E essa pergunta, eu sei que a Adriana não vai perguntar de onde sai o dinheiro, que a gente vai cortar tudo. Pode faltar dinheiro para tudo, mas não pode faltar dinheiro para matar a fome de uma criança que está dormindo com a barraquinha roncando. E isso a gente faz com vontade política, com disciplina, com determinação e com ética, sem desviar dinheiro público. É simples, é devolvendo o CAD único para os municípios. Eu fui prefeita 2 vezes. Eu sei que nós temos 500 mil de profissionais, eu não sei se aqui tem na faculdade curso de enfermagem, enfim, de assistente social, mas nós temos 500 mil de profissionais no Brasil inteiro, de agentes comunitários de saúde e de assistentes sociais, que conhecem cada casa de cada rincão mais distante desse Brasil. Conhece a família, sabe onde está passando fome ou não. Então, através do cadastro único, a gente tem condições de, imediatamente, porque ele é digitalizado, de ver qual é a família que está dependente de um prato de comer dos R$600. De um lado, do outro nós já falamos. A médio prazo, todos para educação, e tantos institutos falam que é balela, discurso para boi dormir, de políticos que dizem mas para mudar a educação no Brasil precisa de 2 décadas, precisa de 10 anos. Isso não é verdade. A educação avançou, ainda que passos lentos. A gente precisa de 8 anos para mudar uma geração. São praticamente 2 mandatos de um presidente da República para garantir a dignidade dos nossos jovens estarem qualificados para o mercado de trabalho. Então, a gente resolve o problema da fome de forma imediata com R$600 e resolve a médio prazo com a educação. Paralelo a isso, nós temos que investir em casas populares para dar a dignidade, dar autonomia financeira para a mãe, porque hoje ela recebe o salário mínimo, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela separa metade do salário dela, metade, para pagar o aluguel. Aí, depois, o que sobra, ela vai tentar alimentar seus filhos, e vai atrasando e empurrando as contas de luz, de água e os demais contas para frente. Se ela tem autonomia de não precisar pagar para uma casa própria, o aluguel é dinheiro que sobra para alimentar a sua família, para dar dignidade, para dar cidadania. É muita coisa, obviamente, são muitas outras questões, mas a principal é essa. Um Brasil que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta não pode deixar nenhuma criança dormindo com fome no Brasil. Senadora, o Estadão fez uma reportagem recente, que foi, inclusive, eu que fiz, que mostra que a gente vinha de um orçamento de 0,3%, para o programa Bolsa Família, e vamos chegar em 1,5%. Os especialistas da área dizem que nunca tivemos tantos recursos, e, mesmo assim, estamos passando fome. O cadastro único apresenta distorções, e vamos ter agora, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem uma carta na manga que ele está esperando, que é o consignado para o Auxílio Brasil. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre isso. Ele está esperando para perto da eleição, já podia ter feito a regulamentação. E como é que a senhora vê o uso político desse tipo de política perigosa, segundo os especialistas da área social, de conceder empréstimo para pessoas que estão passando fome? A Adriana trocou num ponto essencial, né? É por isso que eu sou candidata à presidência da República. Nós estamos diante de um governo insensível, desumano, um governo populista, um governo que poderia ter resolvido o problema do Auxílio Brasil e mantido os R$600 lá atrás, com parcimônia, dentro de equilíbrio fiscal, mas que faz de tudo mais um pouco para ganhar a eleição, né? Chegando ao ponto, e nós não tínhamos jeito, era votar ou votar. Foi assim com o PEC dos precatórios, eu votei, estava ali dentro a questão. Eu tentei, inclusive, mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, mas nós temos 2 presidentes da Câmara e do Senado que foram eleitos com orçamento secreto, então deviam favores e precisavam devolver valores ao presidente da República para a gente ajustar textos, e nós não conseguíamos. Implorei para o presidente, manda 24 horas, 48 horas para mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, eu já fui presidente da comissão, para a gente ajustar os textos, para que a gente possa minimamente ter um orçamento e ter uma responsabilidade fiscal com o Brasil ano que vem. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Nós estamos diante de um cenário complicado para o ano que vem, a gente sabe disso, mas é possível, com equilíbrio, com moderação, resolver. Eu gostaria de aproveitar a pergunta da Adriana para dizer o que representa a nossa candidatura nesse momento. Exatamente, ela garante e ela representa
a previsibilidade, a segurança jurídica, a responsabilidade com o dinheiro público que faltam nos outros dois candidatos. São candidatos populistas que apresentam projetos e contas para se ganhar a eleição sem nenhum compromisso fiscal, e a gente sabe onde essa conta vai dar. A gente sabe que isso vai impactar na macroeconomia, que é o câmbio desvalorizado, que é o dólar subindo, é o preço, portanto, do trigo que sobe, porque a gente importa o trigo através do pãozinho que a gente come, do arroz que é importado, e a comida mais cara na mesa da população brasileira. A gente só tem um caminho, Adriana, aí, é tirar o populismo da presidência da República. Muito obrigada, senadora. Vamos, então, para mais um intervalo. Em instantes, voltamos com a última parte da nossa sabatina FAAP Estadão. Mais uma vez é com você, Ju. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos novamente que estão nos assistindo aí pela internet. A gente está aqui no Teatro da FAAP, na segunda de uma série de sabatinas que o Estadão está realizando em parceria com a FAAP, com os candidatos à presidência da República. Hoje a gente tem aqui a presença da senadora Simone Tebet, que está se candidatando pelo MDB. Nesse segundo bloco, a candidata respondeu a perguntas de estudantes e representantes da sociedade civil. A gente reparou que ela abordou temas aí das perguntas e respostas, né, sobre segurança pública, política de arma, policiamento. Tebet também respondeu perguntas sobre a fome no país e falou sobre o Auxílio Brasil, educação, orçamento e outras propostas, né, que ela tem caso seja eleita. No próximo bloco, a candidata vai responder perguntas de jornalistas novamente e da professora da FAAP. Lembrando que, além da senadora, a gente tem presente aí no palco a Luciana Garbim, que é editora executiva do Estadão e professora da FAAP, Adriana Fernandes, que é colunista e repórter especial do Estadão em Brasília, Wilson Castanha, que é editor de política do Estadão, e Vanessa Braga, que é professora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Como eu falei, essa é a segunda de uma série de sabatinas que o Estadão está fazendo com a FAAP, né, com os candidatos à presidência. Amanhã a gente teria a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está se candidatando pelo PT, mas até o momento o ex-presidente não aceitou o nosso convite, né, para participar aqui da sabatina. E na quarta-feira a gente já tem confirmada a presença de Ciro Gomes, do PDT. As transmissões são sempre ao vivo, às 10 horas da manhã, pelas plataformas digitais do Estadão, né, o YouTube, redes sociais, da FAAP também, e pela Rádio Eldorado, que também está sempre aqui com a gente. Vou aproveitar esse momento novamente para falar das ferramentas que o Estadão tem disponível aí para você, eleitor, para te ajudar na escolha do seu candidato nas urnas agora em outubro. Uma delas que é o Feed Estadão, que é uma plataforma interativa, né, que reúne as últimas informações sobre as eleições, agenda dos candidatos, vídeos explicativos, decisões do governo, tudo isso em formato de cards, áudios, vídeos, imagens. É uma forma realmente muito interativa, funciona como um feed mesmo de rede social. É só você rolar aqui a barra e ficar acompanhar as últimas notícias de verdade. A gente tem também o Monitor de Redes Sociais, que é uma outra plataforma feita com a Torabit, que mostra também os assuntos mais quentes aí, o que as redes sociais estão falando, né, dos candidatos, as menções positivas e negativas, em qual rede social cada candidato performa melhor. Essa plataforma também está disponível aí para todo mundo. Quem quiser entrar, só entrar no site do Estadão, estadão.com.br, ou pesquisar no Google mesmo, Feed Estadão e Monitor de Redes Sociais. Uma outra ferramenta também bastante interessante, que é o agregador de pesquisas, que reúne as últimas pesquisas realizadas, né, e faz uma média aí para a gente saber mais ou menos um cenário dessa corrida eleitoral. Eu tenho dados atualizados aqui do agregador e que mostra, né, Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 45% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro do PL com 33% das intenções de voto, depois Ciro Gomes do PDT com 6% e Simone Tebet do MDB com 4%. Essas ferramentas, como eu falei, estão disponíveis aí para todo mundo, no site do Estadão e no Google. E eu também queria convidar vocês para um debate que o Estadão está realizando com um pool de imprensa, né? Além do Estadão, a Rádio Eldorado, SBT, Veja, Terra e Nova Brasil FM, no próximo sábado, às 18h30, com os principais candidatos aí à presidência da República também. Como eu falei, vai ser às 6h30 da tarde esse debate. Voltamos aí com Luciana.
E voltamos agora com o terceiro e último bloco da nossa sabatina Estadão FAAP com a candidata do MDB, Simone Tebet, que aceitou o convite do Estadão e da FAAP para responder democraticamente as perguntas da sociedade civil e de jornalistas. Agradecemos mais uma vez a presença da candidata, da senadora. Gostaria, então, de passar a palavra à professora Vanessa Braga para fazer a primeira pergunta dessa terceira rodada. Candidata, a todo momento aqui no debate eu me referi dessa forma, justamente pelo papel que a senhora desempenha neste momento. Mas agora, falando a respeito do trabalho da senadora, né? Em primeiro lugar, te parabenizo pelo trabalho que foi desenvolvido na CPI da Covid, e esse, certamente, foi um tema de destaque nesses últimos 10 anos, do qual a senhora tem um papel fundamental. A senhora poderia, por gentileza, explorar quais foram os principais problemas que envolvem a gestão do governo, no que significa o que perfazeu dos 680 mil mortes durante a pandemia, e por que, mediante esses equívocos observados, não seria interessante que o atual governo levasse a cabo uma segunda gestão? Bom, eu entrei na CPI da Covid, como todos os brasileiros, extremamente comovida com tudo que estava vivenciando. Graças a Deus, eu não perdi nenhum parente próximo, perdi amigo, mas, obviamente, que todos nós conhecemos uma família que perdeu prematuramente um ente querido para a Covid-19. Só que eu saí de lá totalmente indignada, por duas razões. Porque, no momento que o Brasil mais precisou do seu governante, mais precisou de pulso firme, de autoridade e de humanidade, nós tivemos um presidente absolutamente insensível à dor alheia. Eu ouso dizer que esse presidente não tem sentimento pelo povo brasileiro. Ele não sente a dor alheia. Ele não se coloca no lugar do outro. Isso ficou claro quando nós vimos, e está comprovado, que um dos maiores laboratórios do mundo ofereceu para o Brasil ser o primeiro país do mundo a vacinar, e nós atrasamos 45 dias a compra de vacina. Aqui eu tenho que fazer justiça ao ex-governador do Estado de São Paulo, João Dória, e, em homenagem a ele, eu faço uma homenagem a todos os governadores que, desesperadamente, buscaram vacinas e soluções para resolver aqueles problemas. Não vamos nos esquecer nunca de 2020. 2020 é um ano que não pode se apagar da memória do povo brasileiro. Seria desumano e insensível com os familiares dos 280 mil mortos. Então, sim, o mundo padeceu com uma pandemia, mas no Brasil nós poderíamos ter evitado muito mais mortes se não fosse a insensibilidade, a omissão dolosa. O presidente da República, ele cometeu um crime de prevaricação em relação à condução da pandemia e ao atraso da compra de vacinas. A história dirá e o judiciário também. Por outro lado, quando nós estamos fechando esse capítulo da CPI, o que já é de todo muito grave, nós tivemos, e coincidiu de ser da minha voz, eu era líder da bancada feminina, conseguimos ali desbaratar uma tentativa de um escândalo grande de corrupção na compra de vacinas. Então, nós tivemos duas situações ali que nos chocaram. Primeiro, o atraso da compra de vacinas de um governo negacionista que, ao negar a ciência, ao negar a gravidade da vacina, negou a compra dela no tempo hábil. Eu imagino quantos de vocês conhecem pessoas de 40, 50, 50 e poucos anos que morreu, quantas pessoas morreram faltando 15 dias, 20 dias ou um mês para tomar vacina. Então, este é um ponto que precisa ser colocado. O segundo, que naquele processo houve ali tentativas de superfaturamento na compra dessas vacinas, e eu me reporto apenas uma muito rapidamente, que foi a que eu descobri, porque eu fiquei encarregada de estudar esse processo. A minha área é direito público, eu estudei os processos porque eu dei aula há 12 anos sobre contratos, licitações, servidor público, concessões, etc., e vi na Covaxin, que eram 2 tomos, um processo, 2 tomos deste tamanho, uma nota fria, totalmente falsificada, onde ali eles tentaram mandar para o paraíso fiscal 45 milhões de dólares antecipado por uma compra de vacina a ser depositada no paraíso fiscal, uma vacina que não tinha comprovação científica, que é a vacina chamada Covaxin. Se não fosse a nossa denúncia, seria mais de 200 milhões de reais que teriam sido desviados de uma vacina que não ia chegar no Brasil. Então, diante de tudo isso, é óbvio que, por todas as razões, nós não podemos dar
um segundo mandato para um presidente da República que virou as costas para o Brasil, para o povo brasileiro, no momento que o povo brasileiro mais precisou dele. William, por favor, sua pergunta. Emendando na CPI da Covid, eu vou fazer uma pergunta de sistema de justiça. A senhora disse que pode apresentar uma PEC, caso seja eleita, para que a lista tríplice seja colocada na Constituição. A senhora não teme perder essa prerrogativa do presidente da República para indicar o Procurador-Geral da República? William, não, porque, primeiro, tradição sempre foi lista tríplice. Constitucionalizar seria trazer da tradição, daquela insegurança que todo ano gera, né, para uma coisa mais formal. Acho que o Brasil está precisando disso, de segurança jurídica, né, que nós honramos os contratos, né, que as leis são perenes. Eu aproveito a sua pergunta e eu vou respondê-la de forma bem objetiva, mas para avançar um pouquinho, porque é um pouco a pergunta, é a angústia da Adriana, que também é a minha, né, de onde vem tanto dinheiro? Uma vez eu li uma reportagem, eu vou falar sobre essa reportagem sempre porque me chamou a atenção. No período da pandemia, houve uma matéria que disse que havia de fundos de investimentos privados no mundo algo em torno de 40 trilhões de dólares de investimentos privados buscando um local para ser investido. E que eles estavam esperando apenas duas coisas, né? Os investidores exigiam apenas duas coisas. A gente até acabou não tratando disso. Primeiro, né, investimento em uma economia verde, né, num país e num negócio que garanta a sustentabilidade do planeta, no desenvolvimento sustentável e economia verde. E, segundo, investir num país que garantisse, ou que garanta segurança jurídica, que os contratos são honrados, que a gente tenha regras seguras, claras e transparentes. Aí eu imagino, o Brasil está em liquidação ao dólar a 5, né? O que significa 1% desses 40 trilhões, Adriana, faz a conta rapidamente, porque eu sou ruim de cabeça. 400 bilhões... Imagine, 400 bilhões é 4 vezes o que a gente tem de receita discricionária solta para investimento no Brasil. Então, se a gente for pensar diante disso, o Brasil precisa de regras claras, seguras, transparentes, né? É preciso que as coisas estejam constitucionalizadas dentro das regras. No caso da Procuradoria-Geral da República e do próprio Ministério Público, o Ministério Público tem um papel decisivo para o Brasil. Cometeu excessos, é verdade, precisa ser punido quando há excessos, mas o Ministério Público tem um papel decisivo, ele defende a sociedade brasileira, ele defende o meio ambiente, ele defende o dinheiro público, ele combate a corrupção. E o Procurador-Geral da República precisa ter autonomia. Se ele não tiver autonomia para fiscalizar os seus próprios governantes, ele deixa de ter razão da sua existência. Quando a gente fala em constitucionalizar a lista tríplice, significa, é óbvio, de preferência, sempre escolher o primeiro da lista, mas tem que ser o da lista, porque eles passaram por uma seleção que vem lá de baixo, dos seus próprios promotores, que escolheram, entre tantos milhares, 3 para representar a entidade. Por isso que eu falo, quem não tem... Quem tem uma vida ilibada, quem é ficha limpa, quem tem ética como prioridade. Eu enfrentei um orçamento secreto. Eu perdi a eleição para a presidência do Congresso Nacional por um orçamento secreto. Foi me oferecido orçamento secreto. Eu não vou nem citar valores, porque são valores estratosféricos, para eu desistir de ser candidata à presidência do Senado, porque eu estaria inflacionando a eleição para a presidência do Senado. Então, quem tem transparência, tem respeito com a coisa pública, quer mais é que os órgãos de fiscalização e controle tenham autonomia para que possam desempenhar o seu papel. Senadora, qual o valor, por favor? Qual o valor que te ofereceram? Pergunta que todo mundo quer. Quem foi? Qual o valor? A senhora não tinha falado isso até o momento. Né? Qual o valor? Não posso citar o valor, mas foram 3 dígitos. 3 dígitos. Qual o valor, senadora? Não sei, eu não posso provar, então muito deixa amplo. quieto. Mas quando nós abrirmos a caixa do orçamento secreto, quando a gente der transparência, essa é uma coisa que nós temos que exigir de todos os candidatos. Acho que 2 coisas importantes. Aproveitar que eu estou falando aqui para uma plateia tão selecionada aqui de jovens, né? Eu falo que mas a senhora um pouquinho pode da começar saudade. a abrir Vou falar a caixa sobre agora. Isso. Vou a senhora falar pode sobre começar isso. a abrir a caixa 2 agora. coisas são importantes. Primeiro ato do próximo presidente da República é um compromisso que eu assumo com vocês, né? Todas as despesas, cada centavo do dinheiro público vai estar no portal da transparência para vocês saberem de onde vem e para onde vai esse dinheiro. E aí vocês vão ver que a matéria feita pelo Estadão, e um dia a história vai louvar toda a iniciativa dessa turma de jornalistas, nós estaremos
provavelmente diante do maior escândalo de corrupção da história da República Brasileira. Porque nós estamos falando de volta de 10%, vai o dinheiro e fulano leva 10%. Nós estamos falando da inteireza, né? Igual a história lá da cidade mais banguela do planeta Terra, que vocês descobriram. Né? E falaram que extraíram 14 dentes de cada boca, de cada cidadão, do município de 35 mil habitantes do interior do Maranhão, só para inflar uma nota, falsificar a nota para colocar dinheiro no bolso. Então, a transparência lá, vocês vão encontrar um único senador, um único deputado que recebeu 3 dígitos do orçamento secreto. Aí vocês vão se lembrar de mim. Quer continuar, Adriana? Senadora, é uma pena que a senhora não possa dizer quais os valores, né, e quem a começar a abrir a caixa preta. Mas eu volto aqui para a minha área econômica. O Brasil cresce há muito tempo. Esse é um problema crônico, apesar de políticas, uma hora de desenvolvimentistas, de expansão de gastos, e, por outro lado, medidas de ajuste. Como a senhora vê esse cenário diante do que os candidatos, inclusive a senhora, a sua equipe, estão propondo? A senhora tem falado que a equipe, se falta planejamento na equipe do ministro Paulo Guedes, no time do ex-presidente Lula. A senhora fala em recentes entrevistas de ideias velhas. Mas a senhora disse e colocou no seu programa o Bolsa Família, usou esse nome. Há alguma sinalização aí de alguma negociação futura? E, se positivo, o que compromisso teria que ter o Bolsonaro ou Lula na política econômica para ter o seu apoio, caso a senhora não vá para o segundo turno? Bom, Adriana, por que eu falo em Bolsa Família? Né? A gente precisa parar com essa vaidade de trocar nome só porque o programa não é dele. Não tenho problema nenhum de falar em novo Bolsa Família, como acho que nós temos que fazer uma justa homenagem a Fernando Henrique lá atrás, porque o Bolsa Família nada mais é do que a continuidade, ou a complementação, ou a melhoria do Bolsa Escola. Então, vamos parar de trocar nome de programa só porque não é nosso, para falar depois que o programa foi reinventado. Eu não tenho problema nenhum de trazer aquilo que estava dando certo e que é bom, e melhorar e aperfeiçoar, e fazer justiça a quem elaborou no passado. Nenhum governo, nem o atual, que mudou o programa Minha Casa Minha Vida para um programa Casa Verde e Amarela, nem o ex-presidente tiveram essa capacidade de reconhecer que o Bolsa Família começou lá atrás, no governo do PSDB. Então, este é um ponto que eu acho importante. Nesse aspecto, o nome, para mim, é o menos importante. Agora, as nossas fórmulas são novas. O governo do PT sempre diz o seguinte: não, nós vamos fazer parcerias públicas e privadas. A Adriana tocou, talvez, no ponto mais importante do dia de hoje. Só tem um jeito do Brasil sair desse atoleiro. Qual é o nosso grande problema? É o desemprego e a fome. Como é que se resolve o problema do desemprego e a fome no Brasil? Fazendo o Brasil voltar a crescer. Se o Brasil não crescer, não tem emprego, não tem renda. O Brasil não vai crescer só com agronegócio, que vai muito bem, obrigado. O Brasil precisa crescer investindo fortemente numa política de reindustrialização no Brasil. Muita gente não gosta desse termo, não tem problema, não é este o problema. Agora, nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer, e ele não vai crescer só com o orçamento público. A Adriana me cobra de manhã, de tarde, de noite, e com razão, porque não tem dinheiro público para tudo, mas tem dinheiro na iniciativa privada. E a iniciativa privada, os investimentos privados nacionais e internacionais não investem no Brasil porque não tem segurança jurídica, não tem previsibilidade, não tem responsabilidade. A macroeconomia brasileira fica sujeita a crises artificiais geradas pela política no Brasil. De que forma nós vamos fazer com que o Brasil volte a crescer, gere emprego e renda? De um lado, em relação à reforma tributária, não dá tempo da gente conversar aqui, mas ela, obviamente, que é a vacina econômica. Não tem outra saída. E ela está pronta para ser votada nos 6 primeiros meses do governo, porque já são 30 anos de discussão. Mas, de outro, PPPs, as parcerias público-privadas, as parcerias públicas de investimento. O governo do PT, lá atrás, no primeiro mandato, disse: não, eu sou parceiro, a iniciativa privada tem que vir. Criou regras extremamente rigorosas, que, quando a iniciativa privada foi buscar nos contratos de concessão, nos leilões, falou: opa, eu não vou participar. Qualquer crise internacional ou nacional, eu não consigo honrar o contrato, eu vou quebrar.
Foi o governo Temer que reviu todas essas regras, atualizou através de novas parcerias públicas e privadas, e eu dou sempre o mesmo exemplo, e eu vou dar esse exemplo para ver exemplo prático como é que a gente consegue fazer o Brasil crescer com parcerias na iniciativa privada. O Estado brasileiro tem que cuidar, ele próprio, da saúde, educação, segurança pública, óbvio, assistência social e algumas outras coisas. No mais, a iniciativa privada tem que rasgar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, de obras de infraestrutura de logística. Exemplo das ferrovias. Lá atrás, foi colocado e foram preparados 40 projetos de ferrovias no Brasil. Se a gente tirar metade desses projetos e colocar na mão da iniciativa privada, nós estamos falando a médio prazo, não sou eu, acho que foi até o Estadão que deu esses números, nós estamos falando a médio prazo, já começando a partir do ano que vem, gerar 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós estamos falando em injetar na economia brasileira algo em torno de 100 bilhões de reais nos próximos 8 anos. De que forma? Parceria público-privada, investimentos estrangeiros com investimentos nacionais, gerando aí, fazendo disso do Brasil um canteiro de obras. William. Bom, a senhora disse que o Estado tem que estar voltado à saúde, educação e segurança pública. E, claro, tem muitas outras áreas que precisam ser atendidas. Mas eu gostaria de saber, a senhora tem um time de economistas liberais, quais as privatizações, de fato, sairão do papel? Porque a gente ouve que vai ter privatização no governo Bolsonaro, a gente não teve. O que pode esperar de liberal, de fato? O Estado mínimo? O que teremos? Eu acho que nós temos que parar com essa coisa de 880. Não é Estado mínimo nem máximo, é o Estado necessário para servir bem as pessoas. Por isso que eu digo que saúde, educação, assistência social, segurança pública, isso é de responsabilidade do governo federal e, naquilo que nós não temos dinheiro, buscar com a iniciativa privada parcerias. Nós temos mais de 40 estatais hoje no Brasil, entre, talvez, 80 subsidiárias. Um pouco mais, um pouco menos, a gente teria que ver. Primeiro, é um plano nacional de desestatização. Segundo, voltar para o BNDES, ele que tem expertise de fazer o estudo de forma imediata e ver. Terceiro, fazer cortes. Quais são as deficitárias que não são de relevante interesse público? Porque tem algumas estatais que nasceram para dar prejuízo mesmo. Por exemplo, você pega a Embrapa. A Embrapa, ela é, de todas, a meu ver, uma das consideradas umas de maior sucesso e que ela tem lá no orçamento um valor onde ela não se paga. Ela é feita para, justamente, através dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, encontrarem a semente mais eficiente, garantir produtividade no campo e, obviamente, você não vai falar em privatizar uma empresa como essa. Mas você tem empresas ali que, além de serem deficitárias, não servem para nada e que, todo ano, elas geram gasto para a máquina pública desnecessária. Da Valec à EPL, por exemplo. No governo do PT, se falou em fazer um trem-bala do Rio a São Paulo e não saiu do papel, mas a estatal ainda está lá. Vamos privatizá-las. Agora, vamos sair dizendo quais são todas as que vão ser privatizadas? Não, isso tem que ser feito com estudo e com racionalidade. Eu sou contra a privatização de bancos públicos. Como é que você privatiza o Banco do Brasil, que é hoje a fonte de financiamento do agronegócio brasileiro? Do fundo constitucional para os estados menos desenvolvidos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou da própria Caixa Econômica, que tem na sua maior, além dos direitos trabalhistas e dos fundos ali que são de compensação para os trabalhadores brasileiros, você tem ali um dos maiores programas sociais, que é a construção de casas populares. Então, não dá para falar em privatizar bancos públicos no Brasil. É isso, eu sou liberal na economia, mas eu me recuso a aceitar que existe uma única fórmula mágica, ou o fiscalismo sem alma de um lado, né, ou estatizar tudo de outro. Nós temos que entender que a realidade do mundo é outra, o Brasil é plural nos seus problemas, e você não vai conseguir, ou com o Estado concentrador, ou com o Estado que descentralize tudo, a solução dos problemas. Passo a passo, dia a dia, um plano nacional de desestatização vinculado ao BNDES com racionalidade. Nós não vamos entregar por entregar. Eu quero saber onde é mais eficiente esse serviço que vai ser prestado à sociedade brasileira. Candidata, a gente tem só mais alguns minutinhos. Vou passar para a última pergunta da professora Vanessa Braga.
Candidata, falamos a partir de um auditório de uma instituição, Centro Universitário Armando Álvares Penteado, que tem na sua preocupação também pesquisa, como uma das práticas, além da excelência no ensino na área de humanas, ciências exatas, artes plásticas, né? Então, esse é o nosso local do debate, mas ampliando a respeito dos planejamentos, dos projetos, né? Uma vez que a senhora possa, né, assumir como presidente da República, lembrando, né, que a pandemia também refletiu uma precariedade dos incentivos à pesquisa, cortes orçamentários ao CNPq, programas de pós-graduação, nota 7, que tiveram cortes drásticos de bolsas, né, que subsidiam os profissionais da área de educação do futuro e pesquisadores, por exemplo, que podem contribuir cada vez mais para a melhoria da saúde pública, né? Então, mediante a esse contingenciamento que foi feito nesses últimos anos, lembrando que, é claro, o orçamento foi destinado para outras áreas, né, mas que, num plano do contexto nacional de universidades privadas, de universidades públicas, se eximiu, né, o orçamento para a área de pesquisa. Então, como a senhora vê a possibilidade de melhoria desse quadro? Quais são as suas propostas e como resgatar esses órgãos, assim como a Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo, as estaduais, como que seria, né, levar o Brasil a um patamar de grande país, e todos os grandes países têm excelentes universidades, têm excelentes pesquisas em desenvolvimento, quer sejam incentivadas pela iniciativa pública ou quer sejam incentivadas pelo Estado, né, e pelas entidades, os órgãos públicos. A pergunta da Vanessa me permite fazer aqui uma complementação a duas questões que nós colocamos. Quando eu falei de criar um crédito extraordinário, excepcionalmente nos 2 próximos anos, para zerar a fila de exames, consultas e cirurgias, que a gente chegou a uma conta aí parecida, eu e a Adriana, depois no intervalo, eu falei em 7, ela falou que tinha visto alguma coisa em torno de 8 bi, que, repito, não é nada comparado ao orçamento que nós temos, e em relação a gente cobrir esses 2 anos de déficit de alfabetização das nossas crianças de 5 a 6 anos. Isso é um valor temporário, específico. Mas tem algo que eu tiro do teto de gasto, que eu tenho falado isso, é único que eu tiro do teto do gasto. Da mesma forma como educação está fora do teto de gasto, ciência, tecnologia e inovação também tem que estar. Você sabe por quê? Quando eu disse isso uma vez para um economista, ele, num primeiro momento, se assustou. Depois, quando ele viu no orçamento, ele deu a mão ao palmatório e falou: você tinha razão em relação a isso. Imagina, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, não sei agora, porque eu estou envolvida com a campanha, agora eu não sei como é que foi o corte, é algo em torno de 10 bilhões de reais. Nós já havíamos provado uma lei proibindo o corte, o contingenciamento para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que fica com um pouco menos da metade desse valor. Mesmo assim, esse governo cortou, ele criou uma nomenclatura diferente para falar que não era contingenciamento, para congelar esses valores e não pagar. Veja, o que é ciência, tecnologia e inovação, a não ser, no mundo moderno do século XXI, do que a indústria do conhecimento? Não há indústria do conhecimento, não há ABC, não há português, não há matemática que se sustente no século XXI se nós não tivermos tecnologia, se nós não tivermos inovação, se nós não tivermos ciência. Faz parte de um combo. Então, tem que ficar fora do teto. Nós não vamos contingenciar nenhum centavo, ou seja, nós não vamos cortar, nós não vamos admitir o corte de qualquer centavo relacionado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse compromisso foi um dos primeiros compromissos que nós fizemos. E temos que, aos poucos, não dá para fazer isso no primeiro ano, mas nos 4 anos, se igualando aos investimentos, especialmente em ciência e tecnologia, que são feitos nos países da OCDE. A primeira coisa que me pedem, eu sei que eu estou faltando só 1 minuto, 10 segundos só, a primeira coisa que as indústrias pedem em todos os setores industriais no Brasil é o seguinte: a indústria ela entra com 60% hoje da inovação no Brasil. E o governo federal entra com menos de 40%. Essa conta não fecha, não vai fechar nunca. A indústria no Brasil não se torna competitiva com o mundo, fecha postos de trabalho,
A gente importa os produtos que consumimos porque ele chega mais barato, porque a gente não tem aqui nem produtividade do nosso trabalhador, nem investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, estar numa universidade e não falar disso seria realmente um sacrilégio. Eu agradeço a oportunidade que você está me fazendo para aqui fazer aqui um meia-culpa que eu deixei de lado, mas assumindo esse compromisso de que não vai haver corte no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no nosso mandato. Candidata, eu que te agradeço por sempre respeitar o tempo aqui, então a gente está chegando no final, né? Gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e pedir as suas considerações finais aqui. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, lamentar que outros candidatos não venham para falar do Brasil que nós queremos, para quem queremos esse Brasil. Isso faz mal para a democracia, nós pagamos um preço por isso. Eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho coragem para dizer o que penso e para defender o lado certo da história. Não tenho medo de desafios, tenho coragem para enfrentar, mas, acima de tudo, tenho amor. Então, eleita presidente da República, vocês podem saber que é a alma de uma mulher, o coração de uma mãe que vai estar lá. Que nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Educação como prioridade nacional pela primeira vez na história do Brasil. Para que daqui 20 anos, vocês já no mercado de trabalho, possam estar tendo o Brasil dos seus sonhos efetivamente realizados. É isso que eu quero para o Brasil, é por isso que eu sou candidata à presidência da República e é por isso que eu aproveito este momento para pedir o voto de vocês. Muito obrigada, meu tempo esgotou. Bom, e assim encerramos a nossa sabatina Estadão FAAP. Quem nos acompanhou presencialmente aqui no Teatro FAAP, por meio da Rádio Eldorado ou pelas redes sociais do Estadão e da FAAP, certamente percebeu que o que ocorreu aqui hoje foi algo simples, mas extremamente importante. Exercemos todos nós a democracia, que esse direito, que é de todos nós, se perpetue no Brasil. Muito obrigada a todos e todas.